Boa tarde, pessoal. Aqui é o Marcão. Espero que vocês tenham uma boa semana, um feliz dia de sábado para vocês. E agora chegou a hora de nós fazer o nosso estudo da Santa Escritura, ouvindo a voz de Deus através desse estudo, né? Nós vamos estudar um tema que é as 7 últimas pragas. Aqui nós vamos estudar coisas que já aconteceu, coisas que está acontecendo e as coisas que vai acontecer no futuro. Mas primeiro vamos fazer uma oração. Querido e bom Pai que está no céu, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá. Nesse seu santo dia nós podemos ouvir a Tua voz, através do estudo da Santa Escritura. O Senhor faça presente com os seus santos anjos, Espírito Santo nos conduzindo. É o que nós te pedimos agradecido em nome de Jesus. Vocês podem pegar a Bíblia de vocês, papel com uma canetinha, que eu vou dar várias passagens de Bíblia. E às vezes não vão dar tempo da gente estudar todas as passagens de Bíblia, mas vocês anotam para vocês poderem e depois estudando com calma, pedindo a orientação de Deus para nós aprender. Então vou dar umas passagens aqui e nós vamos entrar no estudo. Apocalipse 14, 9 e 10, Abacuque 3 e 2, Gênesis 6 e 3, Gênesis 15, 16, 19 e 12 e 13, 2 Crônica 36, 16, Mateus 23, 37, 38, Lucas 19, 42 e 44, 2 Pedro 2, 6 e Judas 7. São as passagens que nós não vamos estudar toda ela, mas são passagens para vocês anotar, para depois nós no correr da semana, na noite, a gente vamos estudando. Então, a 7ª praga, essa praga que vai cair nos últimos dias, quando a porta da graça estiver fechada, vai cair assim. Então, vamos começar a estudar. Qual é o final de advertência divina contra o falso culto? Primeira coisa, a advertência de Deus quanto um culto falso, ou uma adoração que não seja a Deus, seja uma adoração falsa. E ele fala assim: se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber a sua marca na fronte ou sobre a sua mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparada sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, dia e noite, né? Diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro, na presença de Jesus. Esses que adoração falsa, seguindo aquilo que não é permitido que Deus permita, então vai pagar um preço caro pela sua escolha errada, né? Durante o tempo da provação da ira de Deus, e sempre temperada ou misturada com misericórdia. Assim o profeta Abacuque ora na ira lembra-te da misericórdia. A ira de Deus com a misericórdia, ou essa ira sem a misericórdia de Deus, só é derramada quando na misericórdia houver cumprido a sua obra e o mal atingido o limite, não haverá mais remédio. Aí, então, quando não vê assim, quando nós fala disso daí, fala assim, parece que é um Deus que castiga, um Deus tirano, um Deus que é ingrato. Não, é um Deus justo. Apocalipse, que nós estamos, que começou a abertura com ele, Apocalipse 14, 9, 10, ele descreve as consequências para aqueles que adoram a besta e recebem a sua marca. Essas pessoas beberão do vinho do furor de Deus. Apocalipse 14 trata-se do tema de restauração e do desenvolvimento do reino de Deus na terra dos últimos dias. As 3 mensagens angélicas revelam que Jesus Cristo, como Criador e advogado, redentor, julgamento. Por isso que o relato de Gênesis é tão importante. Por que o relato de Gênesis? A desobediência. O Gênesis fala da desobediência. Gênesis 3,6 fala da desobediência. Gênesis 15, 16 refere-se à promessa de Deus a Abraão sobre a posse de Canaã.
Gênesis 19, 12 e 13 descreve um anjo informando a Ló sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, instruindo a retirada da sua família, ou instruindo retirar a sua família. Segundo Crônica 36, 16, ele descreve a rejeição e o desprezo do povo de Israel pela mensagem profética enviada por Deus. O povo rejeita. Mateus 23, 37 e 39, Jesus lamenta a rejeição de Jerusalém, a sua mensagem de salvação expressada, o desejo de protegê-la como uma galinha protege os seus pintinhos, mas reconhecendo que Jerusalém, não quis aceitar. Lucas 19, 41, Jesus chora sobre Jerusalém, provendo a sua destruição devido à sua falta de reconhecimento no tempo da sua visitação de paz que ele ofereceu. Assim, eu estou dando uma pincelada nesse capítulo, vocês profundam. O povo rejeita. Jesus hoje chora pela destruição de Jerusalém, porque eles rejeitaram, eles não quiseram aceitar os profetas, não quiseram aceitar o mensageiro de Deus. Ali então eles rejeitaram. Ali no dia 14 de abril do ano 70, Jerusalém, então ali ela foi atacada ali pela primeira vez. Quantas vezes Jerusalém já foi destruída? Jerusalém foi destruída 2 vezes, né? Ela foi destruída 2 vezes. Qual foi o último rei que Jerusalém teve? Seria Zedequias, reinou do ano 597 a 588. Ele foi esse rei, né? O livro de Judas ele faz uma referência à expressão de Sodoma e Gomorra, a cidade que, por sua imoralidade e práticas sexuais, contraíram a natureza foi destruída. Ali, Sodoma e Gomorra, então, ela foi destruída ali, não foi por pelos próprios seres humanos. Chegou um ponto que a maldade, a crueldade, o desrespeito, a parte sexuais, estava então de um certo jeito que Deus não quis mais ouvir, nem quis ver mais aqui dali. Então ele enviou assim mesmo 2 anjos para tirar aquela família que estava ali. Nesses últimos dias do planeta Terra, Deus também está falando com seus filhos. Olha, o caminho não é esse. Eu vou enviar coisas pesadas nesse planeta Terra. Se arrependa. É por isso que nós estamos estudando para aprender e Deus nos dando a advertência. A ira de Deus na teologia é entendida como a reação, né? É como se fosse uma reação. Judas fala sobre isso aí, da ira de Deus nos últimos dias. Não é que Deus é maldade. E a última vez que Jerusalém foi destruída foi no ano 66, que ela foi destruída pela última vez, ali em Jerusalém. Então, por que então foi destruída? Sodoma e Gomorra foi destruída por quê? Pela maldade, ninguém mais acreditava no Papai do Céu, ninguém andava nos caminhos do Senhor, menos uma família que estava lá. Chegou um ponto que Deus não quis mais, teve que eliminar. A mesma coisa foi quando teve o dilúvio, a maldade do ser humano. E por que a cidade de Nínive Deus não destruiu? Porque Deus falou para um profeta pregar lá o evangelho 40 dias, 40 noites. Vocês não arrependerem, vou destruir. Se arrependerem, inclusive, pelo líder. Hoje Deus está mandando também, através da Santa Escritura, do estudo, o que pode acontecer nos últimos dias. Uma advertência para nós que estamos estudando. Pedimos a sabedoria de Deus, conversamos com Ele. O Espírito Santo nos conduz para nós aprender. Agora vocês vão lá em Apocalipse, capítulo 15, versículo 1. Apocalipse, capítulo 15, versículo 1. Assim, em que consumado a cor da ira de Deus? Em que? Assim, vi no céu outro sinal grande e admirável. 7 anjos, tendo as 7 últimas flagelos, ou as 7 últimas pragas,
Flagelo também se pode considerar como praga, pois com esse se consumo a corda de Deus, ou da ira de Deus, com esse se consumada a corda de Deus. Então esses anjos estavam o quê? Com a corda, as pragas na mão, para poder então cumprir os objetivos. Ali em Gênesis também nos fala ali das pragas que foi colocado no Egito, quando ali os filhos de Deus estavam sofrendo, trabalhando como escravo. E ali Faraó, assim, não foi aquele Faraó que quando José se tornou José como governador, não. Aquele Faraó tinha morrido, entrou outro Faraó que não conhecia a história, ou não teve interesse de conhecer a história, e pôs aquele povo de castigo ali para trabalhar como escravo, e as crianças que nasciam, que fosse homem, ele mandou matar tudo. Olha com a maldade, a crueldade. Mandou matar para não aumentar muito, que era uma família que já grande no Egito. Então vamos eliminar esse povo, a maldade, a cruel. E Deus então mandou tirar aquele povo de lá, mas teve que colocar umas pragas, porque ele endureceu o coração de Faraó, e Faraó não queria deixar. Hoje, nesses dias que nós estamos vivendo, Deus está dando as advertências, através de nós estudando as Escrituras, e é por isso que mostra o que aconteceu no passado, o que está acontecendo nos nossos dias, e o que vai acontecer nos dias finais, quando estiver já chegando os anjos com as pragas. Então ele fala assim, os 7 anjos. Lá no livro de Joel, capítulo 1, versículo 15, e Joel 2, 11. Por isso que eu falei para vocês anotando, porque o nosso tempo é curto, e para nós poder entender o que Deus nos está dando a advertência e mostrando o que nos pode acontecer, para nós ir preparando e não desviar do caminho dele. Fala assim, como descreve Joel o dia do Senhor? O profeta, então ele escreve como vai ser o dia do Senhor. Que dia? O dia do julgamento. O dia que a ira de Deus ele vai derramar, porque chega, basta, não dá mais, né? Então ele dá uma escrevida nisso aí, como é que está assim, a que dia, porque o dia do Senhor está perto, e vem como isolação do Todo-Poderoso. Grande é o dia do Senhor e muito terrível, que quem poderá suportar? Esse dia será um dia grande e um dia terrível. Meus queridos, pensam assim, praga, nós vamos ver aqui no estudo que nós vamos agora, nós estamos só fazendo a abertura desse estudo, o que vai acontecer. Mas pedimos a Deus a sua sabedoria, a sua misericórdia, para nós compreender e não desviar do caminho dele. Um abraço a todos, até o próximo estudo.